Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é quinta-feira, 25 de abril. Câmara discute formalização de trabalho para motoristas de APP. Governo entra na justiça contra a desoneração da folha. E Haddad entrega projetos de regulamentação da reforma tributária. Tema polêmico. A formalização do trabalho dos motoristas de aplicativo começou a ser discutida no Congresso. Hoje a Câmara tem uma audiência pública para tratar deste assunto. No centro do debate está o PLP 12 de 2024, que tem a autoria do governo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deve estar presente. Aqui nos 5 Minutos eu conversei com o relator da matéria, o deputado Augusto Coutinho. Pedi para ele comentar as primeiras impressões sobre o texto e como está o diálogo com o governo. O PLP 19, o governo mandou a matéria, de fato a matéria, pelo que nos chega de informações, é que desagradou a toda a cadeia, seja aos motoristas, ao trabalhador, no caso, às plataformas e ao usuário, né? Então a gente tem recebido, inclusive eu tenho recebido em rede social, assim, um número enorme de mensagens contra o PLP. Né? Ou seja, é como se a matéria tivesse contaminada. E não é o caso. A gente tem que se debruçar exatamente sobre esse projeto. Eu não posso inventar um projeto. Esse projeto é o projeto do governo. A gente pode mudar, a gente pode reformar, a gente pode melhorar, mas a gente tem de manter esse projeto que veio do governo. Eu também questionei o deputado Augusto Coutinho sobre quais pontos da matéria ele considera mais delicados para se fechar um consenso. Vamos ouvir. A questão previdenciária é uma questão, é o questionamento disso, ou seja, os trabalhadores estão insatisfeitos da forma que foi feita. Você tem a questão do usuário, ou seja, que reclama em muitas situações das plataformas, ou seja, que é preciso você fazer algumas regulamentações no serviço da plataforma, no intuito de proteger o consumidor. Você tem a questão do sindicalismo, ou seja, que está tendo uma reação também do motorista muito grande, ou seja, que o projeto induz a obrigatoriedade de sindicalização. É importante a gente destacar que o projeto do governo trata apenas dos motoristas de aplicativo, como do Uber e do 99 Táxi. Aqueles que prestam serviços de entregador, principalmente por moto, como é o caso de quem trabalha com iFood, não entram nesta discussão. E sobre isso, a gente tem 2 pontos. O primeiro é uma resistência do iFood nas negociações com o governo. E um segundo aspecto é uma leitura, esta feita pelo governo no momento de construção do projeto, de que a categoria dos motoristas seria menos resistente às mudanças. Ela engloba principalmente ex-taxistas e pessoas de faixa etária maior, para quem os direitos trabalhistas são temas mais caros. O governo decidiu judicializar o impasse sobre a desoneração da folha de pagamentos. Ontem a AGU ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Nela pede que o benefício, que foi aprovado pelo Congresso e teve veto do presidente Lula derrubado, seja considerado inconstitucional. Atualmente, 17 setores da economia são beneficiados com a isenção fiscal, além de municípios de pequeno e médio porte, que são aqueles com população de até 156 mil habitantes. Na ação, a Advocacia Geral da União também afirma que manter o mecanismo fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, famosa LDO. No final da tarde de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso o projeto principal que regulamenta a reforma tributária. Em um pronunciamento rápido, falou em ganho de eficiência. Nós teremos um sistema tributário totalmente digital, com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Né? Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança
que se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará. O conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Há ainda um outro projeto para a regulamentação da matéria que deve ser entregue apenas na próxima semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende levar os projetos à votação em plenário até o recesso parlamentar, que acontece no meio do ano. A dúvida agora é sobre a relatoria dessas matérias. A tendência é que fique com 2 nomes, um da Câmara e um do Senado, e são especulados o senador Eduardo Braga e o deputado Aguinaldo Ribeiro. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.